rádio que toca notícia na nossa região. 10h11. Natal chegando, Réveillon, férias de verão, as confraternizações. Os compromissos do final do ano são muitos, né, gente? Às vezes até fica difícil organizar toda a agenda, o que também pode ser um desafio, Felipe Pereira. Ah, nem me fale. É cuidar da saúde e não extrapolar tanto, viu? Pois é. Casos... Fica a dica pra mim. Fica a dica pra você que anda fanho esses dias, né? Com então. quadro aí de garganta, né? Nariz correndo. Mas realmente, casos de gripe, Covid, outros vírus entram nessa lista de presentes de fim de ano, viu? Presente de grego, né? E é sobre isso que a gente vai conversar com a infectologista Valéria Almeida. Bom dia. Estamos sem o áudio, Valéria. Microfone desligado, Valéria. Bom dia. Aí, agora sim. Agora sim. Esse presente ninguém quer, né? De Natal. Ninguém quer ficar doente na época de festas, né? Porque é uma época que você tem a oportunidade de encontrar tanta gente que não vê há tanto tempo. Então, é importante que as pessoas se cuidem anteriormente, né? Por exemplo, tomando todas as vacinas que a gente tem disponível, principalmente, né, para estarem protegidas e aproveitarem melhor essa festa. Ajuda a fazer aquele check-up também de rotina nessa época do ano? Não, assim, porque na verdade a maior parte das doenças transmissíveis vias respiratórias, elas são ocorrências que ocorrem independente da pessoa fazer um check-up ou ver como estão os seus exames, né? Então, o que é importante, na verdade, a gente tem que lembrar algumas situações muito importantes e específicas e alguns cuidados que a gente pode ter, né? A primeira coisa é que todos estejam vacinados, principalmente crianças e idosos, né? As crianças têm um calendário vacinal muito importante e é importante lembrar por que a gente vacina o bebê tantas vezes no primeiro ano de vida, porque o sistema imunológico dele é muito fraco, não é capaz de produzir anticorpos com uma dose de vacina só, então ele precisa tomar várias doses nesse primeiro ano de vida para estar protegido. Então, lembrar sempre de uma coisa muito importante, bebês que ainda não começaram início de vacinação, tentar evitar a exposição com muitas pessoas e principalmente com exposição a pessoas doentes. Então, os bebês pequenininhos que ainda não começaram a ser vacinados ou que não têm pelo menos 2 doses de vacina, tentar evitar, né, que leve para locais de exposição de muitos adultos, né, porque eles ainda não têm um sistema imunológico adequadamente maduro e a gente tem que vacinar eles para eles conseguirem ter proteção. Então, esses bebês pequenos, é importante que a gente tente evitar mesmo contato com os adultos e adultos que estiverem doentes, resfriados, com alguma suspeita de alguma infecção, que não entre em contato com os bebês, né? Não põe a mão nos bebês, não pega a mãozinha dos bebês, os bebês levam muito mão à boca, né? Então, tentar evitar esse contato, principalmente com bebês pequenos que ainda não têm pelo menos 2 doses, 3 doses de vacina. Né? É uma máxima que a gente sempre fala, né? Mas as pessoas às vezes esquecem, às vezes a gente vê bebês pequenininhos passeando no shopping, talvez não seja ainda o momento deles irem ao shopping, né? Porque as infecções respiratórias, elas vão estar presentes onde tiver maior aglomerado de pessoas, numa menor espaço, uma menor área física. A outra coisa, os idosos, né? Lembrar que é muito importante que os idosos tomem o reforço da vacina contra a Covid, né? Eu tenho percebido e a gente tem visto também que muitos idosos estão negligenciando essa dose de reforço da vacina contra a Covid. Então, isso também é importante. A outra coisa, se você estiver realmente doente, né, se você estiver com quadro respiratório viral, ficar em casa, evitar contato com os outros, porque pode transmitir a doença. Se não tem como, fazer o uso de uma máscara,
aquela máscara simples que a gente chama de máscara cirúrgica quando for entrar em contato com outras pessoas para não passar nenhuma doença. Lavar as mãos é muito importante, sempre higienizar a mão, porque muitos vírus respiratórios, eles são transmitidos também por contato, principalmente de superfície e da mão, né? Então é importante que mantenha sempre esse asseio. É lógico que nas festas do final de ano, talvez essas recomendações fiquem um pouco limitadas, mas lembrar, né? Eu tô gripada, não me abraça porque eu tô gripada, né? São coisas que a gente já fazia antes da pandemia. Então, a gente retomar esses comportamentos é importante também. As medidas sanitárias seguidas à risca, principalmente, né, nessas pessoas com comorbidade, idosos e crianças, pode evitar complicações ainda maiores para o início de ano, né? Para que comece todo mundo bem, feliz, saudável, é preciso, sim, se cuidar e cuidar dos seus, né, Valéria? Isso. Exatamente, e principalmente em espaços fechados, né? Os espaços fechados com muitas pessoas, a probabilidade, a chance de adquirir alguma infecção é muito maior. É diferente de um espaço aberto, uma praia, por exemplo, né? Porque a praia tem muitas pessoas, mas é um espaço aberto. O que tem que tomar cuidado é da relação pessoa a pessoa. Então, assim, aquelas coisas que a gente fala, né? De etiqueta sanitária, né, de etiqueta respiratória, não espirrar na frente dos outros, né, cobrir o nariz para espirrar, lavar sempre as mãos, né, se você estiver com algum sinal de que você está com dor de garganta, nariz escorrendo, não abraçar, não deixar a pessoa, manter a distância, né, e se possível usar a máscara cirúrgica, porque daí garante mais a proteção dos outros, na verdade, e você pode ficar entre as pessoas e garantindo a proteção dos outros se você estiver fazendo uso da máscara cirúrgica. E sempre lembrar da vacinação tá em dia. Idosos, pessoas imunossuprimidas, né, e bebês têm que estar imunizados. Inclusive, dependendo da região em que a pessoa vai, ela tem que tomar a vacina com um certo período de antecedência, né, para que tenha realmente o efeito. Aí a gente tem outras doenças que são transmissíveis, que são importantes, por exemplo, quando a pessoa viaja, tem países que existe vacinação de febre amarela, então precisa vacinar com pelo menos 14 dias de antecedência. Toda vacina, ela demora um tempo para agir no nosso organismo, que esse tempo é o tempo que o nosso organismo demora para produzir anticorpo. Em média, são 2 semanas. Então, a partir do momento que a gente toma uma vacina, em média, são 14 dias para que se produza anticorpo. Então, para quem for viajar para o mês de janeiro, aproveita essa oportunidade agora, que está sem aula, né, que tem um ritmo mais tranquilo, de ir no centro de saúde e atualizar aquelas vacinas que talvez estejam atrasadas. Até porque quem vai para fora do país tem regras rígidas, sanitárias, de comprovação a respeito de algumas doses, né? Principalmente de febre amarela, né? Febre amarela, a de Covid, os países não têm exigido mais, né? Porque a gente teve uma cobertura vacinal muito alta em várias regiões do mundo e a circulação do vírus, ela diminuiu muito, né? Então, não tem sido cobrado, mas febre amarela, por exemplo, é uma vacina que é exigida para inúmeros países para viajar. A febre amarela faz parte do calendário vacinal brasileiro desde 2017, né? Mas, vez por outra, sempre tem alguém que ou não tomou a vacina ou não pode tomar a vacina, né? Então, essas pessoas, quando forem viajar, se elas não podem tomar a vacina, ela tem que levar uma declaração do médico dizendo que ela tem uma doença que não permite que ela tome a vacina, né? Ou então, ela levar o certificado internacional de vacinação para a febre amarela. Valéria Almeida, infectologista da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, agradeço mais uma vez por estar com a gente trazendo essas orientações. Eu que agradeço a oportunidade, tenha um ótimo dia, um bom final de ano e boas festas para todos. Para você também. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Colégio Progresso, feito de gente que cresce. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br.